Então, eu separei alguns conceitos iniciais. Também é uma revisão, né? Alguma desses conceitos aqui vocês já estudaram lá em física, né? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão desses conceitos mais introdutórios, até para homogeneizar, assim, balizar toda a turma, né? Então, grandezas físicas e unidade de medida. A grandeza, ela é a denominação que se dá a uma quantidade física, exemplo, comprimento, massa, temperatura, pressão, vazão, isso é a grandeza, né? As unidades são os nomes arbitrários relacionados com grandezas físicas adotados como padrões, exemplo, metro, tonelada, grão, polegada, segundo. No sistema de unidades, as grandezas podem ser divididas como grandezas básicas adotadas e as grandezas derivativas. Em engenharia, tradicionalmente, usa-se o sistema MKS técnico ou o sistema gravitacional, que adota como grandezas básicas força, comprimento e tempo, em quilograma-força, kgf, metro e segundo, respectivamente. Então, em 1960, uma convenção internacional criou o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que foi adotado na maioria dos países. É um sistema de metro, comprimento e tempo, né? MLT, ou seja, massa, comprimento e tempo, e são grandezas básicas. As unidades são dadas por quilograma, metro e segundo. O sistema MKS técnico, a massa é dada em UTM, ou unidade técnica de massa. A relação entre quilograma e UTM é de 1 para 9,8, ou seja, o TM equivale a 9,8 quilogramas. O sistema MKS vem sendo abandonado gradativamente, mesmo na engenharia. Então, se usa bastante. A tendência é usar o sistema internacional. Grandezas básicas e derivadas do sistema internacional. Comprimento, metro, é básica, massa, quilograma, tempo, essas três são básicas, né? Dessas três básicas derivam as outras. Depois, força, Newton, que é kgf, quilograma, desculpem, metro por segundo ao quadrado. Pressão, Pascal, o símbolo é PA, é Newton por metro quadrado, ou quilograma por metro segundo ao quadrado. Energia, Joule, J maiúsculo. Newton metro ou quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Potência watt, o símbolo é W maiúsculo, que é Newton metro por segundo ou quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Então essas são as grandezas, essas três são grandezas básicas e as outras três são derivativas dessas, né? Se derivam dessas três básicas. Uma coisa importante também é que no símbolo das grandezas se usa a letra maiúscula sempre que for nome próprio, nome de pessoa. Tá? Newton é maiúsculo, Pascal é P maiúsculo, Joule é J maiúsculo e Watt é W maiúsculo. Quando não é nome de pessoa, como MK, quilograma e segundo, são minúsculos. Então, o que é força? Força é sinônimo de esforço. Por exemplo, o esforço feito para se empurrar um carro. A medida de força, a unidade de medida de força no sistema técnico MKS é o kgf, quilograma-força. No sistema internacional, é Newton. No sistema internacional, a força é uma grandeza derivada. Sua expressão é dada por a primeira lei de Newton, né? A força é igual a massa vezes aceleração. Então, quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado vai dar Newton no sistema internacional. O peso é a força com que os objetos são atraídos para o centro da Terra,
com aceleração gravitacional g. O peso também é uma força, né? Tendo, pois, a mesma dimensão, quilograma-força ou newton. A expressão pesa tantos quilos é errada, né? Porque quilo é unidade, né? Se pesa, pesa. Quilo é unidade de massa e não de força. A unidade correta é pesa tantos kgf ou pesa tantos newtons. Essa é a maneira correta. A massa de um objeto é expressa em quilos no sistema internacional. Massa é uma propriedade da matéria e pressão é a força distribuída por uma unidade de área. Por exemplo, um faquir se deitando numa cama de pregos e uma pessoa comum deitando num colchão de espuma apresenta de diferente a superfície de contato e, consequentemente, a pressão. Então, um outro exemplo, né? O trator, quando para a gente trabalhar com ele num solo muito barro, né? Solo que vai para ele não afundar, se coloca então as esteiras na roda do trator que vai aumentar essa área de contato, né? Então pega a força e distribui para uma área maior, né? Então aí ele vai afundar menos, né? Então, essa é a diferença, né? A força por área é a pressão. A unidade do sistema internacional é Pascal, ou Newton metro quadrado, ou quilograma metro segundo quadrado, dividido por metro quadrado. Peso e massa, a diferença de peso e massa. Massa é uma propriedade da matéria, é a inércia que o corpo oferece ao movimento. Peso é a ação, força exercida por um corpo pela ação da gravidade, representada, portanto, massa, desaceleração da gravidade. Exemplo, para um corpo de 50 quilogramas, o seu peso será 50 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vai dar 490 quilograma metro por segundo quadrado, quilograma metro por segundo quadrado, ou 450 newtons. Já no sistema MKS, o que vai acontecer? O peso vai ser igual à massa, né? Se eu dividir massa por 9,8, que é o que vale a um sistema, a unidade, né, de força, vai dar 50 kgm. Então, essa é a confusão, né, que se faz. É uma força, peso, que de 50 que é 490 newton. Mas também eu posso dizer que é 50 kgf, quer dizer, 50 quilos, né? Lá no laboratório de solo, várias vezes a gente fala, vamos pesar o solo, né? Essa amostra de solo. Aí ele está pesando ali, obtendo a massa, né? E não o peso. Essa língua que confunde, né? A gente está pesando e obtendo a massa e não o peso. Então, isso aí dá uma pequena confusão. Então, é 50 kgf, mas a gente costuma dizer que é 50 quilos, né? É um detalhezinho. É um pega-ratão. Lá em física tem esse pega-ratão, nas provas de física. Se alguém já fez física lá, já passou por isso, né? Esse pega-ratão aí. Então, kgf é igual a 9,8 newtons. Propriedades físicas dos líquidos. Massa específica. A massa específica é uma letra grega ρ, que é massa pelo volume. Aqui a gente vai usar V maiúsculo volume, V minúsculo velocidade. Então, a gente lá no laboratório de solo, a gente calculou
a massa específica. A gente pegou massa por volume. A gente chamou aquilo de densidade, mas depois eu vou explicar por quê, qual a diferença. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O mercúrio tem uma massa específica de 13.600 kg por metro quadrado. A água tem uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. Desculpa, eu falei errado aqui, metro cúbico, tá? Que é volume. O gelo tem uma massa específica de 920 kg por metro cúbico. O peso específico é ρg, é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Ó. Então, para a água, a gente tinha que a massa específica é 1.000 kg por metro cúbico. Então, 1.000 kg por metro cúbico vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vai dar Newton metro cúbico, 9.800. Ou, se eu usar essa relação, KGF é igual a 9,8 Newton, eu vou colocar que vai dar 1.000 KGF por metro cúbico. Certo? Então, quando a gente está no sistema MKS, é 1.000 KGF por metro cúbico. Quando a gente está no sistema internacional, o peso específico da água vai ser 9.800 newton por metro cúbico. A densidade ela é uma grandeza relativa, por isso que ela não tem unidade, ela não tem dimensão. Ela é em relação é a massa específica do material em relação à massa específica de uma substância de referência. Qual a substância de referência que a gente usa? Em caso de líquidos, é a água. Então, ela é a massa específica do material pela massa específica da água. Né? Então, por isso que lá em solos a gente vê assim, a densidade da água. E, aliás, a densidade do solo, né? A densidade dessa amostra. Então, a gente usava a massa específica como a densidade. Né? Por quê? Porque ela é a massa específica da substância dividida pela massa específica da água. Viscosidade. Viscosidade, deixa eu ver isso aqui. A viscosidade, a gente usa uma letra grega mi. Essa aqui é a viscosidade. Então, a letra mi tem uma perninha para cá, uma perninha maior aqui. Então, mi é chamado de coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. É chamado de atrito interno ou viscosidade. É a propriedade dos líquidos responsável pela resistência à deformação. Dividindo-se esse valor pela massa específica, tem-se a viscosidade cinemática, que também é uma letra grega. Aqui não dá para enxergar muito, mas é um V com uma perninha maior aqui. Então, a viscosidade cinemática a gente não vai usar nesse semestre, nessa disciplina, né? Eu uso lá na engenharia, a gente usa, na engenharia civil a gente usa, mas aqui a gente não vai usar. Então, ela é a viscosidade dinâmica pela viscosidade, pelo ρ, né? Pela massa específica, que dá, então, a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática está aqui, ó, é da grandeza de 10 na menos 6, ela é bem pequena, né?
Então, aqui é uma introdução desses conceitos principais aqui que a gente vai usar na hidráulica, né? Então, a gente começou com a diferença entre grandezas e unidades, analisou os dois sistemas, o sistema internacional e o sistema MKS, viu a diferença, né? Que na força no sistema MKS, então ela vai ser em newtons, e que no sistema internacional é em kgf a força, né? E o newton é kgf vezes 9,8. E, e, e a pressão no sistema internacional ela é Pascal, e no MKS é kgf, não está aqui, mas é kgf por metro quadrado, então o que muda é esse detalhezinho. Né? Aqui a diferença entre peso e massa: peso é uma força e massa é um escalar, não é uma força. Né? Depois a massa específica e o peso específico. O peso específico é o ρg, rho vezes a aceleração da gravidade. E depois a gente viu que a densidade é uma grandeza relativa, por isso que em alguns livros vocês vão encontrar a densidade sem unidade. Em alguns livros aparece a densidade com a unidade de ρ, da massa específica. Por quê? Porque ela é a massa específica da substância pela massa específica da água, né? Usando a água como padrão, como referência. Então, esses são os conceitos introdutórios. Eu peguei aqui viscosidade, a gente não vai usar nesse semestre. Esses conceitos introdutórios é desse livro, né, que eu peguei na internet. E agora vamos ver outros conceitos.